Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Biotech em Pauta, o seu podcast para discutir ciência e biotecnologia. Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Anderson Freitas, mediador do Biotech em Pauta de hoje. E chegamos mais uma vez na sua casa, na sua residência, na sua skincare, ou seja lá o que você estiver fazendo enquanto nos ouve. No episódio de hoje nós vamos seguir falando um pouquinho mais sobre biotecnologia animal. Mais precisamente, aqui é um assunto que já foi levantado em outros programas, mas hoje vai ser discutido mais a fundo, que é a experimentação animal. Como que se faz testes em organismos vivos? Como é que a gente consegue trabalhar com isso? Quais são os fatores éticos envolvidos? A gente realmente mata rato sem medo? Eu acho que não. Fica com a gente que você vai entender exatamente como cada uma dessas coisas funciona. E para conversar comigo sobre isso, eu tenho aqui ele, meu mais novo, grande pessoa que está todos os dias no Biotech em Pauta. Finalmente ele está de volta. Rickson Santana, que bom ter você aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Olá, meus lindos. Como é que vocês estão? Estou aqui, já é o sexto programa que eu gravo consecutivo. Estou realmente de volta aqui para ficar agora. Que orgulho. Rickson, que orgulho de você. Bom, juntamente do Rickson, eu tenho a honra de apresentar um convidado muito especial aqui. Ele que não é do time Biotech em Pauta original, na verdade ele é do time Biotech em Pauta original, antes disso aqui virar um podcast, acabou saindo e hoje é nosso apoiador aqui no programa. Ele que é um grande amigo, entende muito de experimentação animal, entende muito de teoria da conspiração, entende muito de muita coisa que ele vai falar ao longo do episódio de hoje. Gustavo Nascimento, que prazer ter você aqui comigo, seja bem-vindo. Prazer estar aqui, é muito bom estar de volta, mesmo sendo a primeira vez que eu falo gravando isso aqui, mas... muito bom estar de volta, mesmo sendo a minha primeira vez. Cara, eu achei ótima essa frase. Saudades do que a gente não viveu ainda. Que frase. É muito legal estar aqui como apoiador e agora gravando um podcast com vocês, é uma honra. Muito obrigado. Ficamos muito honrados de tê-lo com a gente. E por fim, precisamos de uma voz que assine DR antes do nome e que tenha expertise para falar com a gente. Que permita, ou melhor, que não permita, que a gente fale tanta besteira. Quem está aqui com a gente é o professor Dr. Marcel Sari, que ao longo dos anos de estudo e especialização trabalhou com pesquisa em diversas áreas, desde bioquímica, toxicologia clínica, modelos animais para estudos em patologias e também possíveis intervenções terapêuticas. Ele também participou, paralelamente, em projetos focados em fármacos atualmente utilizados na prática clínica e também com novas propostas de moléculas no contexto da farmacologia, toxicologia e desenvolvimento de formulações de nanocarreadores poliméricos, visando o aprimoramento do efeito biológico de insumos farmacêuticos ativos. E eu não estou acreditando que eu consegui falar tudo isso sem me enrolar e sem foder a dicção do programa. Chupa, Flávia! Eu falei isso porque eu sei que ela vai editar esse programa. Marcel Sari, seja bem-vindo, muito boa noite, como é que você tá? Boa noite, eu tô muito bem, até depois dessa apresentação longa aí vou refletir um pouco sobre, descrever um pouco a minha história. Tá louco. Então, muito boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte, pelo menos um pouco, desse projeto tão interessante. Eu aproveito, inclusive, para parabenizar a iniciativa. A gente tem que se reinventar e tem que conseguir levar um pouco de conhecimento, para não dizer ciência pura, né, para aqueles que não têm o mesmo acesso que a gente. Eu acho que é através do conhecimento que a gente difunde verdades. Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa, pela ideia, por abraçar a causa, e eu fico muito feliz de poder participar um pouco e trocar uma ideia com vocês sobre algo que eu gosto tanto, que é essa parte da experimentação animal. Nossa, sensacional. Muito obrigado mesmo. A ciência tem que ser acessível, né? E ela não vai ser acessível com a Elsevier e a Springer cobrando R$30 por um artigo científico, né?
Não vai ser assim que vai funcionar. Então... Tem o Sci-Hub, né? Com o Sci-Hub se resolve. Amém. Se você, amigo ouvinte, quer fazer ciência e não conhece o Sci-Hub, conheça o Sci-Hub. Sai de Science Hub de HUB. Sci-Hub, joga no Google, você vai achar. Vai achar o artigo que você precisa. Inclusive, hoje eu consegui uns artigos para um grande amigo meu por lá. E vai aparecer a fundadora, a Alexandra, dando um tchauzinho para você ainda. Agradecendo por você remover as barreiras da ciência. Essencial, maravilhoso. Mas, Marcelo, me conta de onde você vem. Onde você está trabalhando agora? O que você está fazendo hoje aqui? O que você deixou de fazer hoje, 6 da tarde, para vir aqui falar com a gente? Para ser sincero, hoje às 6 da tarde eu deixei de ir numa reunião para poder participar, porque eu já tinha, no caso, combinado um compromisso com vocês, né? Mas o coordenador do curso de farmácia me chamou para uma reunião de última hora. Eu disse, não, hoje não vai ter como, já estou compromissado aí com o pessoal para fazer o podcast, né? Mas hoje eu estou em Passo Fundo, eu sou professor do curso de farmácia da Unideal, de Passo Fundo. Eu tive a honra de conhecê-los, né, durante minha atuação como professor substituto na Unipampa, no campus de São Gabriel, a minha casa acadêmica, onde eu iniciei minhas atividades como professor. E é uma emoção muito grande eu estar aqui hoje falando com vocês, porque mostra como foi um período de trocas, né? Um momento assim muito, muito especial na minha vida, e é uma alegria poder vivenciar o que a gente está vivenciando hoje. Mas de Santa Maria, né, do caso de São Gabriel para Santa Maria, que era onde eu estava, eu passava parte da semana trabalhando com o pessoal da Biotech como professor, e no outro restante eu estava trabalhando como pós-doutorando. E durante a minha pós-graduação, eu pude desenvolver aí vários projetos trabalhando justamente com diferentes modelos animais, né? E eu me deparei ao longo da minha caminhada com pessoas que eram muito contra, e pessoas que eram a favor. E na maioria das vezes, essas pessoas que eram contra, elas realmente não conheciam a experimentação animal. Então, acho que essa é uma questão bem importante aí, que o pessoal não conhece, não sabe como funciona, não entende, mas simplesmente não gosta e é contra. Entendi. Bom, muita gente é contra porque não conhece. Então, de uma maneira simplificada, você pode contar pra gente o que é experimentação animal? Claro. Do início, experimentação animal foi uma abordagem que buscou entender como que o corpo funcionava. Então, muito antigamente, quando não se sabia como que o sangue circulava, ou até mesmo como que o coração batia, foi dissecando animais. As primeiras experimentações animais, elas justamente eram usadas no intuito de entender como é que o corpo funcionava. Então, gradativamente, a ciência ela foi se construindo com base nessa experimentação, utilizando organismos que eram, digamos assim, mais parecidos com seres humanos. E aos poucos... Desculpa te cortar. Não foi com as rãs que isso começou mais a fundo? Na verdade, eu lembro do Kai falando isso. O início mesmo foram com anfíbios, mas daí depois se seguiu com mamíferos, né? Porcos e cadelas, porque eram maiores e facilitava a visualização das estruturas, né? Então, foi através desses procedimentos que se construiu, digamos assim, a base da experimentação animal. É uma base que hoje ela é muito diferente. E ela não é mais, digamos assim, a crueldade que era no início. Acho que esse é um aspecto mais importante, que a crueldade ela diminuiu, e na medida em que a ciência evoluiu. Então a gente não tem assim os mesmos procedimentos que talvez muitas pessoas entendam como experimentação animal, né? Tanto é que o senhor proporcionou uma cadeira de férias que foi sobre modelos alternativos, em que tu trouxe à tona vários modelos em que não precisavam usar os animais. Tem outras maneiras de fazer a substituição. O senhor está no céu, mas sim, é verdade.
Existe. Existem formas alternativas de se fazer. Existem formas alternativas, como, por exemplo, você. Não precisa usar o senhor, pode usar você. Mas a experimentação animal, ela tem esse... A gente tinha falado, existem formas alternativas de não usar animais. Por exemplo, eu posso testar em você. Se você quiser. Não. Essa não é a ideia, né? Mas a alternativa, ela surgiu justamente porque muitas pessoas elas se colocaram contra a forma com que as coisas eram realizadas, né? Então vocês imaginem, lá em 1700 e lá vai pedrado, até mesmo trazendo mais próximo para os dias de hoje, 1900 e lá vai pedrada. Não existia preocupação com o que o animal sentia, se ele sentia ou não dor. Então, para que usar anestesia? Para que usar algum tipo de procedimento que a gente chama humanitário para minimizar sofrimento? Né? Então, a ausência desse cuidado foi justamente o que gerou uma grande revolta e fez com que fossem criados aí todos esses órgãos e entidades que buscam defender os direitos dos animais, né? E dessa vertente que também nasceu do que a gente chama dos 3 R's da experimentação. Né? Que são? Os 3 R's, né, do inglês... Isso aí agora há um pouco tempo todo mundo ficou tipo, o que é? Ele não soube explicar direito. Quem? Como é que é? Rickson meteu a ideia dos 3 R's em alguns programas atrás, só que ele não soube explicar direito, né, Rickson? Beijo, te amo. Os 3 R's da experimentação, né, do inglês, um deles é replacement, que busca justamente substituir. Olha ali, ó, o bom aluno, ó, reduction, refinement and replacement. O replacement é substituição. Então a gente busca, ao invés de utilizar esses animais, os animais de experimentação, fazer a ciência básica utilizando ferramentas, por exemplo, in vitro ou até mesmo ferramentas biocomputacionais, que possam simular determinada digamos, condição que antigamente seria feito nos animais, hoje é possível ser feito utilizando ou organismos mais, digamos assim, inferiores, como os invertebrados, ou até mesmo células, né? A cultura de células foi um dos grandes achados nesse sentido, e até mesmo utilizando, então, computador e programas que fazem, digamos assim, uma análise dos dados, cruzam informações e conseguem, digamos, encurtar caminho. Ao invés de usar animais para isso, a gente consegue descartar algumas hipóteses ou até validar teorias utilizando programas computacionais. Então, esse é um dos R's. O outro R é redução, reduction. Esse é um R muito interessante porque ele veio a ser implementado também quando a gente começou a analisar de uma forma mais crítica a experimentação. Por exemplo, por que eu preciso usar 100 animais se com um montante de 25 eu tenho o mesmo resultado? Então, aí tem a aplicação da estatística, de um design, de um modelo de experimento mais planejado, para evitar que vidas sejam desperdiçadas. Então, é como se a gente conseguisse aí ser mais direto e pontual na realização dos experimentos. E o último, que é refinement, é tornar as condições experimentais mais humanitárias para o animal, né? Então, a gente se preocupa com o bem-estar físico, com o bem-estar emocional, porque, querendo ou não, além de ele ser um reagente biológico, que é um termo utilizado, é uma vida. Então, ela precisa ser tratada com muito respeito. E tratando o animal com respeito, a gente, né, do ponto de vista de experimentador, a gente também tem menos interferências, menos variáveis, e a necessidade de se repetir é menor. Então, todo mundo sai ganhando com uma experimentação mais humanitária. Os animais, que acabam sendo, então, um objeto de estudo, e também toda a ciência por trás disso, que a qualidade ela fica muito maior. Realmente não é só, quero fazer experimento com os animais e vou chegar lá e pronto, e é isso. É bem mais complicado que isso. Como tu tinha falado, né? Para quem não sabe, gente, como o Gustavo citou anteriormente, o professor Marcel, ele deu uma cadeira de férias na Universidade Federal do Pampa, que era experimentos em vivo. A cadeira visa totalmente essa parte de experimentação animal. Foi muito bom, muito enriquecedora para todos nós, né? A gente que
eu, Gustavo, foram fascinados por essa área da biotecnologia. Tivemos que se inscrever porque não assistiu essa aula. Mas assim, eu tenho uma pergunta para ti, Marcel. O que tu acha que desencadeou tudo isso? Tipo, as pessoas chegaram e falaram assim, tá, agora a gente vai parar de ser tão cruel com os animais, vai parar de, tipo, que nem acontecia antigamente, abrir os animais em praça pública, vivos ainda, cadelas grávidas, esse tipo de coisa, vamos ter um pensamento de ser mais, entre aspas, né, porque tem que ser bem entre aspas, humanitário. Então, eu vou te responder essa pergunta de uma forma bem simples, né? Porque tu citou o exemplo das cadelas grávidas, né? Então, o pai da experimentação animal, o Claude Bernard, ele era um médico muito fissurado e muito dedicado em entender a ciência e especialmente todos esses processos biológicos. E nessa fome, nessa sede de entender, ele acabou utilizando a cadelinha de estimação da filha dele. E isso gerou uma grande revolta. A mulher dele, inclusive, participou de uma rebelião. Não foi mesmo uma rebelião, mas foi assim um manifesto contra aquele tipo de programa que se considerava um programa de praça pública, que era, né, no caso, a vivissecção dos animais. Né? Então, a gente tem aí justamente, digamos, talvez por um impacto cultural, pelo aumento, então, da difusão de conhecimentos, né, na população, mas a gente tem os primeiros movimentos lá na Europa que ganharam muita força nos Estados Unidos e chegaram aqui no Brasil, só para variar, né, muito tempo depois, mas que culminaram aí na criação de diversas leis que protegem os animais. Né? Então, por exemplo, a lei dos maus tratos aos animais aqui no Brasil, para evitar que cavalos, para evitar que animais de carga sejam utilizados, né, para carregar carroça, que sejam utilizados de uma forma, assim, sem os devidos tratos, ou então até a lei do abandono, que também visa punir aquela pessoa que abandona os animais na rua. E nós temos a famosa Lei Arouca, que é a Lei Arouca de 2008, que entrou em vigor, né, algumas questões aí em 2013, apenas é que realmente bateu o martelo assim, e tornou a parte da experimentação animal e a utilização de animais em pesquisa ainda mais rígida em termos de ética animal. Mas, em suma, eu acho que a gente pode responder a tua pergunta com algumas pessoas nunca foram a favor daquela crueldade. Né? Pessoas mais sensíveis que não achavam correto a forma com que as coisas eram realizadas. E, querendo ou não, esse é um estigma que a experimentação animal carrega até hoje, infelizmente. Nossa, cara, pegar a cadela da sua filha grávida pra... Nossa, velho. Ele ficou revoltado e eu também. Com um pai como esse, né, mano? Pra que inimigo? Né? Meu amigo, nossa senhora. Tipo, em que momento da história foi isso, Marcel? Isso é coisa razoavelmente recente? Não, 1860, aqui, 1860, que foi a primeira associação protetora sociedade, né, protetora dos animais, 1860. Nossa, mas ainda assim, não é tão antigo assim, 150, 160 anos, é pouco, cara, para o começo de um movimento. Bom, tanto que você falou que as leis aqui no Brasil são super recentes, 2008, 2013, né? Uhum. Nossa, cara, complicado, bem complicado. Bom, e só deixa eu dar um adendo aí, porque claro, tem não é bem uma referência, mas tem um exemplo na cultura pop disso que aconteceu no anime Fullmetal Alchemist, em que um cientista pega e funde a filha com a cachorra para conseguir criar uma quimera, um cachorro que consegue falar. E ele faz isso por causa que ele vê a ciência e o que ele está fazendo como acima de tudo, mesmo até da vida da própria filha. Esse é um ponto qual a sua prioridade, né? A gente vê até onde é que vai, até onde é que eu posso ir com experimentação. Quais são os meus limites? A lei tá aí para isso, né? A legislação tá aí para isso. Eu acho que em alguns pontos isso às vezes reforça o estigma que a gente não quer de cientista maluco, né? Tipo, pois é. Porque eu acho que ainda tem, de vocês também trabalham com isso, devem ter essa sensação de que
quando você mete na mesa como cientista, a primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa comum é o cara doidão, mexendo nas coisas coloridas que explode. O Rick, né? É o Rick do Rick and Morty, é o cara do Metal Alchemist que o Gustavo falou, sabe? Então acho que esse estereótipo também ajuda um pouquinho a ver os cientistas como cruéis ainda, porque vocês matam e não sei o que, sabe? Assim, eu acho que tem uma história, né? Tipo, a gente entender, tipo, contexto da experimentação animal, por exemplo, contexto do que aconteceu antes até o que tá acontecendo agora, entendeu? E por isso se cria um preconceito de que, tipo, as pessoas acham que a gente, tipo, chega, pega o animal, no pescoço, rindo, entendeu? Sem luva, sem nada, maltrata ele, judia. Muita gente acha isso. Porque não tem esse conhecimento de, tipo, do cuidado que a gente sabe. Mas é aquela coisa, cara. É muito fácil falar mal. Quantas vezes você já ouviu que... Porque os baderneiros comunistas dentro da Universidade Federal... De pessoas que nunca pisaram dentro de uma Universidade Federal. Mas, cara, o mais doido que eu acho, assim, não sei se tu concorda com isso, mas o mais doido é assim, eu lembro de uma frase que um professor falou, né? Que ele falou assim, gente, essas pessoas que estão criticando tanto a biotecnologia, criticam tanto a experimentação animal, elas são muito importantes pra gente, porque é por causa delas que a gente tem que ter 2 vezes mais cuidado com o que a gente faz. É por causa de gente que critica que a gente tem que ter 2 vezes mais atenção pra nunca errar. Num mundo em que todo mundo tem a mesma opinião, não vão perguntar o porquê que a gente vai fazer, e sim só se a gente consegue fazer. E assim, a humanidade já provou que consegue fazer muita coisa, né? A questão é, a que preço? A que preço estamos conseguindo fazer? Bom, não sei. Bom, você, amigo meu, deixa eu fazer uma pausa só na discussão aqui, porque eu preciso dar um recado muito importante antes de continuar o nosso programa. Você, amigo ouvinte, tá curtindo nosso conteúdo? Tá curtindo esse papo legal com o Marcel? Tá curtindo aprender mais sobre experimentação animal? Quer dar uma força pra gente, dar um up nos conteúdos, trazer mais qualidade? Por que não mais convidados diferentes, convidados de temas que te interessem? Bom, nós estamos com uma campanha no Apoia-se para arrecadar uns trocadinhos, para dar uma alavancada no programa, melhorar a qualidade do áudio, trabalhar com programas mais interessantes e de melhorar, de forma geral, o hub de conteúdo que o Biotech em Pauta está se tornando. Os links estão na descrição do episódio e você pode ajudar a gente com qualquer valor simbólico, tanto na campanha pontual, que você simplesmente dá uma esmolinha pra gente e tá tudo certo, quanto num processo de assinaturas, em que você vai pagar todo mês e ter grandes benefícios, como, por exemplo, a gente agradecer você ao vivo aqui no programa, você estar no nosso grupo do Telegram para saber todas as novidades, o que rola nos bastidores, ser avisado das gravações dos programas, participar do grupo do Discord, onde você pode ouvir a gente ao vivo. Neste momento temos apoiadores nos ouvindo aqui. E também, por que não, ganhamos um pack do pezinho do seu podcast favorito. Link na descrição, apoia-se.se. Ajude o Biotech em Pauta a ser melhor a cada dia. Certo, meninos? Bom, falamos de passado, mas a gente precisa falar de presente. Como é que está hoje a situação do uso de animais, tanto na pesquisa quanto no ensino, Marcel? Como é que é para fazer? Tá tranquilo? A burocracia é muito grande, porque eu imagino que seja chato pra caralho você aprovar um projeto com o uso de animais do jeito que tá hoje, né? Então, na verdade, né, esse chato pra caralho é o essencial e o necessário, né? Porque se... Não, tá tudo bem. Não, capaz. É só porque realmente eu achei que é bem cabida a tua colocação. De fato, depois que se iniciou as atividades, a vigência da lei, a Arouca, foram criados aí uma organização muito importante, que no caso aí é o CONSEA,
O Conselho, basicamente, ele se preocupa em dar as direções de como que a pesquisa deve funcionar com os animais, o que pode, o que não pode, e ela deve ser composta aí por pessoas que entendem muito isso, inclusive também pessoas que são membros dos comitês responsáveis pelo bem-estar animal. Então, vocês imaginem que existe um grande órgão, que é o Conselho, e nele são respaldados os menores que são os CEUAs, que são o Conselho de Ética do Uso Animal. Toda e qualquer instituição, ou, enfim, digamos assim, um laboratório, ou alguma instituição que queira trabalhar com animais, precisa ter essa comissão de ética do uso de animal, que basicamente vai avaliar todo e qualquer tipo de trabalho que vai se propor realizar no território daquela instituição, com animais, com vidas vertebradas, né? Porque invertebrado ainda não existe ninguém para defender os interesses e a vida deles. Pelo menos nada em vigor. Não existe. Mas, então, se eu quiser fazer uma pesquisa, sei lá, com barata ou com nematóide, eu só faço? Não precisa passar. Assim, existe já discussões, justamente por que criou-se isso? Porque a gente consegue, de uma forma, entre aspas, humana, medir o sofrimento dos vertebrados. Eles gritam, eles emitem algum tipo de sinal que nos remete a sofrimento. A barata, para a maioria das pessoas, o nematóide, que nem tu falou, a gente pode citar também a mosca, a gente pode citar alguns crustáceos, enfim, vários modelos e organismos animais que são usados em ciência, né, ainda não tem o mesmo respaldo que os vertebrados. Existem discussões para se incluir também, especialmente quando se pensa, por exemplo, em trabalhar com insetos que são da flora nativa, porque acaba que a ganância humana supera as expectativas, né? Daí pode acabar causando algum desequilíbrio, algum outro problema, dependendo da intensidade e do volume de trabalho. Mas, assim, a título de conhecimento, vertebrados têm o CONSEA e os CEUAs, né? Que são de cada instituição, de cada unidade que quer desenvolver pesquisa, e os invertebrados, não tem nada ainda, né? Pelo menos não aqui no Brasil. Professor, pegando isso que tu falou, Marcel, explica para as pessoas o que é essa palavra tão difícil de falar, que é a ciência. O que é isso? Que a gente escuta muito, tá? A gente escuta muito animal. Não tá falando sobre experimentação animal. Tudo que não falando sobre experimentação animal. Quando a gente tá falando sobre experimentação animal, a gente escuta essa palavra. Na verdade, a ciência, né, ela é a capacidade de perceber o que ocorre ao ambiente ao seu redor. Então, a gente diz que nós temos ciência porque a gente reage a estímulos ambientais. E no caso dos animais, eles também têm, só que a gente que não é capaz de interpretar a linguagem que eles usam para expressar isso. Entre eles funciona, mas para nós a gente é incapaz de entender essa ciência que passa. Não, sem ciência, não coincidência, sem ciência. Era uma piada, Marcel. Tipo, Tá. Era quase um poema do Paulo Leminski aqui no chat. Sem ciência. Consciência. Então é essa a questão, né? De estar ou não entendendo o que acontece ao seu redor. Por exemplo, o animal, ele simplesmente vive ou ele também sente? Essa era uma das grandes prerrogativas. Cara, eu tive essa discussão comigo mesmo esses dias. Será que eu vivo ou será que eu sinto? Pensar, tu não pensa, no caso, só vive ou sente. Então essa era uma das grandes, digamos assim, dos apelos das pessoas que defendiam a experimentação animal mais radical, que eles não tinham sentimentos e que eles não sentiam, e que a forma com que eles manifestavam sofrimento era uma maneira primitiva de reagir a qualquer tipo de estímulo. Então o pessoal era bem, digamos assim, insensível, né? Mas hoje a gente tem aí toda uma rede, uma estrutura responsável por defender a forma com que todos os experimentos eles são realizados dentro do território daquela instituição. Previsto em lei, né, como crime, desrespeitar qualquer uma das diretrizes que estão estabelecidas aí dentro de todo o contexto, né, dessas leis. Entendi. Pô, bacana. Difícil, mas é bom saber que tem essa
essas normativas, pelo menos para o caso dos vertebrados, para pelo menos já evitar a loucura, né? Eu acho que existe um limite, né? Existe uma coisa que sempre você tem que usar o mínimo possível, vai dentro daqueles 3 R's lá também, né? Sim, exatamente. E eu acho que eu não respondi completamente tua pergunta. Para tu aprovar um projeto, por exemplo, que tu quer trabalhar no teu doutorado, não sei se tu vai fazer doutorado ou não, né? Mas enfim, com um modelo... Tá fazendo? Tô. É a minha pergunta meio útil, mas tá fazendo sim. Ok. Então, digamos que tu vai trabalhar com camundongo, né? E tua proposta ali é avaliar, digamos, o efeito de uma proteína na memória dos animais. Então, para poder usá-los, tu vai ter que justificar a quantidade, tu vai ter que justificar a espécie, tu vai ter que justificar o sexo, tu vai ter que justificar o embasamento do teu modelo, tu vai ter que justificar o que tu vai tirar, quando, quanto, como tu vai fazer, onde eles vão ficar, como é que eles vão passar todo esse tempo, da onde é que eles vão vir. Então, assim, ó, e, claro, toda e qualquer intervenção que tu tenha que fazer para evitar sofrimento e também para encerrar a vida do animal. Então, tudo isso precisa estar respaldado em literatura científica e, né, ter todo aí uma base bem sólida para que seja aprovado. Então, hoje a gente tem um cenário bem rigoroso, glória a tantas discussões que já ocorreram. Eu senti o glória a Deus batendo aí. Não ia puxar o Deus aqui. Mas para tu ter uma noção, é mais ou menos por aí. Sim, eu tenho experiência com a universidade da onde eu fiz a minha pós-graduação, da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, e a ideia era tornar cada vez mais difícil que qualquer projeto que não tivesse um bom embasamento, uma boa justificativa científica e uma infraestrutura justificada para onde tudo fosse acontecer, para que esse tipo de projeto não fosse aprovado mesmo, porque é uma grande responsabilidade que precisa ser cumprida, né? Claro, com certeza. Isso vem de encontro a próxima pergunta do roteiro que eu tenho para fazer para ti, que é se ainda é necessário utilizar animais em experimentação, e que a resposta seja sim, obviamente, e em que momentos é realmente necessário? Que partes de uma pesquisa científica em que não se consegue avançar no conhecimento sem usar o modelo animal? Bom, então, se a gente for olhar para como era a ciência da experimentação alguns anos atrás, a gente diria que nada era possível ser feito que não em animais. Então, a gente tem aí, com o advento da tecnologia, inúmeras possibilidades de se fazer determinados experimentos de uma forma muito mais controlada e muito mais confiável do que se a gente for usar somente animais. Então, eu acho que um dos exemplos mais louváveis de tudo isso é os modelos de pele 3D. Só para vocês terem uma ideia, antigamente, cosméticos, substâncias que iriam em joias, em bijuterias, que seriam utilizadas diretamente na pele, elas tinham a sua, digamos assim, compatibilidade testada em roedores. Ou coelhos, que eram lagomorfos, são lagomorfos, na verdade, perdão, ou ratos e camundongos. E existe aí uma questão que é a diferença do sistema imunológico, né? Então, o níquel, que é uma substância que tem em muitas bijuterias, não causa irritação nenhuma nesses roedores. Só que a maioria dos casos de hipersensibilidade de bijuterias, por exemplo, é causado justamente por essa substância que em animais não tem efeito nenhum. Então, desde esse momento aí já se discutia a questão da preditividade dos modelos, ou seja, suas limitações. E daí olha só como é linda a ciência, encontrou-se uma forma de contornar esse problema. Como? Cultivando células de pele, de tecido humano, através de um sistema in vitro. Então a gente tem como, isso na verdade é mérito de uma pesquisadora da USP, eu não vou me lembrar o nome agora, ela em específico, né? Mas ela tem um laboratório onde ela desenvolve justamente isso, cultura de células 3D, existem modelos já patenteados também, já são comercializados, e através desse tipo de sistema a gente consegue testar
basicamente, de uma forma muito mais confiável, o efeito de substâncias que causariam algum tipo de irritação em pele humana. Então a gente consegue minimizar muito o uso de animais para esse propósito. E acho que para algumas questões como essas, a gente consegue sim, se não diminuir drasticamente, né, num futuro próximo aí, evitar totalmente o uso de animais para esses fins. Mas agora, para algumas questões, eu acho que ainda é muito complicado tu dizer que é possível eliminar a utilização dos animais, principalmente aquelas que a gente utiliza, por exemplo, percepções a nível do sistema nervoso central. Como é que a gente vai estudar, de fato, o efeito de uma droga que tem efeito antidepressivo? A gente precisa de uma análise comportamental, a gente precisa ver qual vai ser a repercussão daquela substância no organismo. Também nós temos um outro problema que, na verdade, esse já é mais fácil de contornar, que é a metabolização. Então, o que o corpo faz com o medicamento, né, com a droga em si, também impacta no efeito final. Então, se a gente olhar para o tubo, para a cultura de células, isso a gente não consegue simular com uma plenitude. Ainda fica, digamos assim, frágil esse aspecto. Então, eu diria que para algumas condições, principalmente doenças neurodegenerativas, e também o estudo aí de substâncias que têm efeito a nível do sistema nervoso central em organismos, a gente ainda peca na possibilidade aí de enxergar um cenário onde não precise de modelos animais para isso, né? Mas eu sou um amante da ciência e tenho certeza que no futuro a gente vai conseguir substituir, utilizar esse R aí na sua totalidade, né, da substituição. Amém. Mas eu fiquei curioso com o negocinho que você falou, que é sobre... Você falou em estudos de depressão, né? Por exemplo. Sim. Como é que você deixa um bicho depressivo? Vamos ver se o Gustavo ou o Rickson lembram. Deixa eu ver. Tem. Lembra da faculdade. Você deixa ele sozinho, né? Muitas vezes você deixa ele sozinho. Com irritabilidade, você irrita bastante o animal. Põe ele em Isolado. situações de estresse. Peraí, você deixa ele sozinho e em situações que vão irritar ele. Então, assim, ó, existem diversos... Na pandemia, caralho. Eu gostava de dar um exemplo para descrever um dos modelos que eram mais utilizados, né? O termo técnico é o modelo do estresse imprevisível e repetido. Pensa assim, ó, tu acorda de manhã atrasado, tá chovendo, tu esqueceu a tua carteira, o ônibus passou, te deu um banho de chuva, depois tu descobre que tu tinha que apresentar um seminário no laboratório, mas tu não fez esse seminário, daí teu orientador ficou de cara contigo, tu voltou, tu esqueceu que tu tinha aula de inglês com a tua professora, daí no final das contas tu descobriu que estava com a tua carteira o dia inteiro e o dia não serviu de nada. Então isso é uma rotina estressante para um ser humano. Para os animais, a gente simula com estresses que realmente impactam nele, para tentar trazer para a realidade do animal o estresse da rotina que tanto é associado com a indução de depressão em seres humanos. Então, por exemplo, os animais, utiliza-se o modelo que inverte o ciclo claro e escuro deles, ou seja, troca dia por noite. Eles ficam em isolamento social, porque isso é o que eles mais... eles são animais que convivem em bando, em sociedade, então isolar eles por muito tempo é um problema. Restrição de comida, restrição hídrica, restrição espacial, tu coloca eles em um lugar mais apertado, deixar modificação de temperatura, ou muito frio principalmente, então tu faz isso repetidas vezes ao longo de alguns dias, e de uma forma intercalada para evitar que ele se acostume, porque o estresse imprevisível é a rotina. Então, assim, esse é um dos modelos. Tu submete ao estresses imprevisíveis, moderados, sem ser muito intenso, e com o tempo o animal ele acaba desenvolvendo comportamentos que a gente diz que são do tipo depressivos, preditivo de depressão.
A gente não tem como dizer que o animal está 100% depressivo, porque precisaria de um embasamento clínico para poder dizer isso. Mas é mais ou menos por aí. O modelo de depressão dos mais conhecidos é esse. Daí existem outros, por exemplo, privar o animal do contato materno logo no início da vida, também leva a um animal adulto depressivo. O uso de algumas substâncias para induzir a depressão também é conhecido, por exemplo, o hormônio do estresse. Ao invés de estressar o animal, tu usa o hormônio do estresse no organismo dele, através da água de beber. Então, assim, tu vai simulando condições que levam o animal a chegar a um ponto de estresse que acaba, desenvolvendo também depressão, entre outras possibilidades que existem. Caramba, É interessante pensar nisso. Calma aí. É interessante pensar nisso que teve que fazer vários e vários experimentos para chegar na ideia que realmente isso poderia chegar e fazer um animal ficar depressivo, ficar ansioso. Tá, mas será que ele tá depressivo por causa que tá num ambiente pequeno ou é por causa que ele tá dormindo mal? Ele se inverter o ciclo de sono dele, o que vai acontecer? Então, na verdade, o que se buscou primeiro foi justamente entender o que era importante para ele. Tu nota que a gente tem essa adaptação, né? Por exemplo, os animais, eles não gostam de estar molhados. Uma das coisas que fazem é deixar a caminha deles, que é a maravalha, ou palha de arroz, ou hoje a gente já tem outras areias mais especiais e mais eficientes, né? Umedecida. Ou então, deixar ele sem comida, ou então deixar a caixa inclinada, coisas que estressam ele, né? E claro, sem dúvida alguma, a validação desse modelo provavelmente aconteceu no período em que não se tinha tanta exigência em relação ao que se fazia com animais, né? Então, a Big Milk fez uma pergunta, eu posso responder? Fica à vontade. Só para deixar aqui para os ouvintes que não estão vendo o chat nesse momento, se você quiser ver o nosso chat, seja membro do Biotech em Pauta. No apoia.se, links na descrição. A Lívia, aqui no chat, perguntou com quais animais eu sei se você trabalha, Marcelo. Se é camundongo ou se são outros. E eu já aproveito para incluir junto com a pergunta dela, para quais animais se usa principalmente esse modelo? Esses modelos de depressão e de estresse, quais que se usam no geral, não necessariamente nos que tu trabalham, mas em quais que se trabalham, tipo, a vida na ciência se trabalha assim? Eu trabalhei boa parte da minha iniciação científica e mestrado e doutorado com camundongos, mas também participei de projetos paralelos que usavam ratos. Então, tanto camundongo quanto rato. E, atualmente, o modelo de estresse, para indução de depressão, ele já foi adaptado também nos modelos que a gente chama alternativos. Os modelos alternativos, eles partem do princípio que não se usa um mamífero superior, se utilizam animais inferiores na escala evolutiva, como é o caso, então, aí dos peixes, que já tem modelo com o peixe zebra, que é de um modelo semelhante, mas daí adaptado para organismo, para o modelo do peixe, né? E já existem também modelos que fazem esse tipo de estresse em moscas e em baratas também. Então, se busca cada vez mais adaptar os modelos justamente para fugir da utilização, né, desses organismos mais evoluídos. Então, a tendência que a gente observa hoje é buscar usar os modelos alternativos que, entre eles, aí a gente tem os invertebrados. Quais invertebrados? Quais invertebrados se incluem nesse tempo? Vamos ver. A gente tem os insetos, aí tem mosca, Drosophila melanogaster, nós temos a barata, nós temos crustáceos, nós temos, acho que assim, majoritariamente são estes, que eu me lembro de cabeça agora. Então, mosca, barata e crustáceo são os principais invertebrados. Aí existem outros modelos com outros insetos, mas não são tão, digamos assim, tão utilizados, né? Dentro do contexto da pesquisa, mas assim, a mosca tem muito espaço. O C. elegans, o nematódio, estava esquecendo aqui, esse é bem importante, o C. elegans. E ele não é um inseto, né? Ele é um invertebrado no caso. Esses 4 principalmente. Entendi. Bom, então a gente já está chegando para o final do programa, mas tem
tópico que eu queria trazer à tona, você já falou um pouquinho sobre ele, mas eu quero saber se existem mais opções, que são os modelos alternativos para você não usar pesquisa animal. Você falou, por exemplo, da pele artificial, da pele 3D. Que outros modelos a gente tem para evitar o uso de animais e diminuir esse impacto? Então, modelo alternativo a gente pode definir como qualquer abordagem dentro do contexto da experimentação animal que diminui a utilização de animais. Então, assim, a gente tem, além das culturas celulares, a possibilidade de tu usar diferentes tipos de células, principalmente aí tem o apelo das células cancerígenas, para se estudar o efeito de substâncias que possam ter aí potencial para se tornar um medicamento. Também se utilizam plantas, daí mais no contexto fisiológico, né, para avaliar a toxicidade de substâncias também. Além dos insetos que eu falei, a gente tem os peixes, que também são considerados um modelo alternativo para estudo, principalmente aí da toxicidade de substâncias e também efeito a nível de sistema nervoso central, que foi algo que eu mencionei antes. E nós temos os modelos também mais simples, a parte in vitro, né, que as células também entram no in vitro, que são testes preliminares, né, para avaliar efeito antioxidante, para avaliar algum efeito anti-inflamatório. Então, tem uma grande quantidade de técnicas já padronizadas disponíveis que podem servir aí como modelo alternativo para contemplar um determinado trabalho, para poder reduzir o máximo possível a utilização então, dos animais. Né? Digamos que o caminho ele fica mais direcionado. Ao invés de tu caminhar por todo um trabalho usando animais, tu consegue usar diferentes artifícios. E com isso tu torna muito mais rico o trabalho e muito mais humanitário, né? Em harmonia aí com o que a gente observa da experimentação animal. Professor, Oi. Quando eu falei que ia gravar um programa animal, a galera chegou para mim e falou, tipo, tinha uma dúvida, né? Quer trazer programa responder para acho que as pessoas também se perguntam por que depois que acaba o experimento a gente tem que eutanasiar o animal? Por que não pode criar ele, levar para casa, soltar para ele viver livre pelos campos? Essa tua pergunta é muito interessante. Pensa que esses animais, Rickson, eles foram criados sempre em cativeiro. Algumas dessas espécies, alguns camundongos, alguns ratos, eles foram criados única e exclusivamente para servir para experimentação animal. Então, se eles forem soltos no ambiente, o impacto que isso pode ter no ecossistema é enorme. A gente não tem nem como prever qual poderia ser, né, uma repercussão direta dessa inserção de um novo organismo todo o ecossistema, né? E também porque geralmente os animais eles passam por algum tipo de procedimento ou por algum tipo de exposição a alguma substância, então tudo isso é uma questão de biossegurança. Se já aconteceu de soltar experimento no ambiente, aconteceu há muito tempo atrás dos animais eles conseguirem fugir das gaiolas, isso foi um grande problema também, e depois ele foi encontrado lá no campus. Depois de um tempo encontraram ele, mas que eu saiba, assim, não é algo que acontece com muita frequência, não. Sempre se toma todo um cuidado, justamente porque ele viveu a vida toda dele em cativeiro. É um outro ambiente, um outro sistema que ele não conhece. Então, é bem mais por essa questão, mais uma questão de segurança, sabe, Rickson? Eu tenho alguns conhecidos que, dependendo do grupo que o animal pertencia, quando eu digo grupo, é grupo experimental, né? Findado o experimento, ao invés de eutanasiar um determinado animal desse grupo, optou por criar, mas é errado. Não é uma coisa, digamos assim, perante a lei correta. Né? É a obrigação de quem se responsabiliza pelo projeto e é do início ao fim, com tudo aquilo que se descreve. E a parte da eutanásia, ela está contemplada nesse fim, né? O ratinho verde da série Biohackers, sabe? Então, ele põe no bolso o ratinho. Não, esse aqui... Como é que é o nome do ratinho da série? Vocês lembram? Eu não lembro. Eu não lembro também. Bom,
Senhoras e senhores, estamos chegando, passando daquele 50º minuto do programa, aquele momento que já começamos a dar tchau e tal, mas antes disso, eu quero deixar aqui alguns agradecimentos. O agradecimento especial, primeiramente, a você, Marcel, por estar aqui. Eu acredito que ninguém mais tenha alguma pergunta. Se alguém tiver, por favor, eu vou dar 5 segundos. Se alguém tiver, deixa um ponto no chat. Se não tiver, eu vou encerrar. 1, 2, 3, 4 e 5. Alguém está digitando? Talvez haja uma última dúvida de última hora para ti, Marcel. Só um minuto. Não tem. Ficou 30 minutos digitando para dizer não tem. Beleza. Então, Marcel, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Foi muito legal. Programa muito explicativo. Acho que eu e todo mundo aqui aprendemos muito contigo. Desejo todo o sucesso do mundo para ti, porque, bom, eu tive a oportunidade de conhecer teu trabalho e sei da tua competência. Certamente tu tá arrasando aí na universidade que tu tá agora. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite e por tudo. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme conversar aí com vocês. Uma pena que a gente tem só 1 hora. Poderia ficar trocando uma ideia por muito mais tempo, né? Mas entendo, por uma questão de praticidade, a gente tem que estar, né, esse limite. Mas muito obrigado pelo convite. Novamente eu reforço os meus elogios em relação à iniciativa, à abordagem que vocês estão dando. Então me coloco também à disposição sempre que vocês precisarem aí de alguém para conversar, uma mesa redonda sobre algo que eu possa contribuir. Serei um grande apoiador, me tornarei apoiador, faço isso público nesse momento. E eu também desejo igualmente sucesso a todos. É um momento muito feliz aí de retorno a algumas amizades que eu fiz há um tempo atrás. Que coisa boa de ouvir isso. E falando em apoiadores, quero agradecer Lana Rossato, Gustavo Nascimento, Denis Monteiro e agora o Marcel Sari, nossos apoiadores que estão aqui com a gente, que fazem esse programa ser melhor a cada dia e que fazem a gente crescer, não só aqui nessa plataforma de streaming, não só no segmento de podcast, como no grande hub que estamos criando novidades em breve. Gustavo e Rickson, muito obrigado por estarem comigo hoje, por terem interagido, terem feito perguntas e terem criado o clima tão bom que foi o programa de hoje. É nóis. Foi massa. Show, galera. Muito obrigado aí pela oportunidade. É isso aí, time. Então, nada mais havendo a constar, eu estou encerrando aqui o programa de hoje, agradecendo em nome de toda a equipe a sua paciência, a sua preferência, a sua audiência, a sua boa vontade de levar o Biotech em Pauta com você, onde você estiver. Não esqueça de seguir nossas páginas nas redes sociais, @Biotech em Pauta, tudo junto, no Twitter e no Instagram. Acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/Biotech em Pauta, com áudios de episódios resumidos e, a partir de agora, também episódios completos para que você possa conferir. Mais uma vez, além de tudo, o nosso processo seletivo está aberto. Se você quer fazer parte do time Biotech em Pauta, tem alguma expertise ou tem só vontade de aprender e muito bom humor, muita vontade de ouvir piada ruim, manda e-mail pra gente, biotechempauta@gmail.com, que você vai ser muito bem recebido e pode ter uma oportunidade muito legal pra sua vida. Mais uma vez, lembrando nossa campanha do Apoia-se, você pode nos ajudar muito mais. E de resto, desejo uma semana excepcional para você, um fim de semana legal, que você possa aproveitar e ser feliz, mas claro, com responsabilidade. Fique bem, se possível, fique em casa, cuide de você e de quem você ama. E até a próxima, com mais um Biotech em Pauta.